Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Chega um momento em nossas vidas que tudo precisa mudar. E essa mudança começa por dentro. Você não precisa viver hoje sua velha vida. Existe o novo. Existe algo melhor para você. Pois o nosso Deus é o Deus de novidade de vida. E o seu desejo sempre foi fazer novas todas as coisas. Hoje, seremos convidados a descobrir o valor de fazer parte de uma nova família que caminha junto em Jesus e nos ajuda a crescer. Abra o seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos celebrar porque o novo de Deus já está se manifestando em nós. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Aleluia! Quantos podem aplaudir o nome do Senhor por aquilo que Ele está fazendo em mim, que Ele está fazendo em você, por aquilo que Ele ainda fará em nós e através de nós. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje pela manhã, abra sua Bíblia, inde em pé, para que nós possamos fazer a leitura na carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11, onde nós vamos encontrar o seguinte registro da palavra. Paulo, apóstolo, escrevendo à igreja, ele compartilha o seguinte conosco da parte do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Diga comigo, família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Aleluia! Eu que estou fazendo coisas novas, vocês não estão vendo? Pergunta o Senhor pelo profeta Isaías 43:19. Ore comigo. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. A bênção de também hoje pela manhã
desde esta casa de oração, indo ao encontro daqueles que nos acolhem aqui, agora ou quando conosco estiverem, que o Senhor, por sua palavra, ministre aos nossos corações. Precisamos ser conduzidos pela orientação do céu para a nossa vida aqui. Fala conosco e nos ajuda a valorizar aquilo que em nós o Senhor está fazendo. Oramos e assim nós te agradecemos, especialmente para este momento, nós nos consagramos e assim o fazemos, no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja que é de Jesus diz, amém e amém. Aí você pode se assentar. Você viu aqui na nossa chamadinha da palavra, que especial, de que se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Tem algo novo acontecendo na minha vida e na sua vida desde então. Que tal? Que tal? Coisas novas, sempre possíveis da parte do Senhor para mim, da parte do Senhor para você. Já faz muito tempo, Deus, por sua palavra, através do profeta Isaías, chamou a atenção do seu povo, o povo da aliança no Antigo Testamento, apontando para Jesus, apontando para o novo, apontando para um novo tempo, e já pavimentando esse caminho precioso, marcado pelo sangue de Jesus, como o autor aos Hebreus nos conta, por onde nós estamos percorrendo. O nosso caminho é certeiro, gente. Pode olhar direitinho. Se você olhar para o caminho preparado por Jesus, você não vai se desviar nem para a direita, você não vai se desviar nem para a esquerda, você não vai precisar fazer nenhum ajuste em nada, basta seguir para onde aponta o dedo de Deus. Diga para você mesmo aí, ô Júnior, siga para onde aponta o dedo de Deus. E o caminho está marcado, o sangue de Jesus está ali mostrando para a gente por onde quer que nós, por onde afinal de contas nós devemos percorrer. E nisso que Deus está fazendo coisas novas em mim e em você, desde que nós somos chamados para andar em Cristo Jesus, nós precisamos entender que nada disso vai ser feito na força do nosso braço. É por isso que junto com o novo de Deus que já chegou para mim e para você, e nós temos o novo de Deus para vivermos ainda o resto de 2025, amém? Quantos têm aí expectativas ainda para 2025? Você tem? E tem que ser assim mesmo, olhando para frente, olhando para aquilo que o Senhor ainda tem para realizar na minha vida, na sua vida, para realizar em nós, para realizar através de nós. Sabe desde onde? Realizar através de nós, desde dentro das nossas casas. Interessa para você realizar dentro de nós, não é? Desde as nossas casas, mas em direção das pessoas, com quem a gente se conecta todo dia. Você todo dia, ao sair da sua casa, ainda que seja para ir colocar o lixo na rua, se você se depara com seu vizinho da frente, com alguém que está nas laterais, você já tem alguém com quem você está se conectando. E todo encontro entre mim e mais alguém, todo encontro entre você e mais alguém, sempre é uma oportunidade para a vida de Jesus aparecer em nós. Amém? Você está aproveitando as oportunidades para deixar que Jesus apareça através da sua vida. Você sabe que uma resposta bem dada fala muito de quem nós somos. Sabia disso? Uma resposta bem oferecida conta muito a respeito de nós. A maneira como nós preservamos ou não os valores nos quais nós cremos, diz muito a respeito do nosso caráter. Então, o novo já chegou. Tinha mentira aí? Agora não tem mais. Tinha trapaça aí? Agora não tem mais. O que é que tinha aí que agora não tem mais? E por que não tem mais? Porque o novo de Deus chegou. E sabe como que o novo de Deus é trazido à existência? Da mesma forma como Jesus foi trazido da morte para a vida. Ele não ficou preso na morte no terceiro dia, mas ele ressuscitou, meus irmãos. Aí está a nossa esperança, porque o nosso Redentor vive,
O poder da ressurreição está disponível para mim e para você. É no poder do Espírito Santo. Quando você estiver diante de algo muito difícil na sua vida, e você falando assim, esse pastor não para de falar que o novo de Deus já chegou, mas como é que eu vou dar conta disso daqui? Olha que difícil. Você vai lembrar de que esse pastor também está contando para você, eu sou só mensageiro, mas o poder da ressurreição é uma realidade. É o poder do Espírito Santo para agir em você e para dizer, sim, é possível. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente já ouviu aqui desde a nossa chamadinha da palavra, que o nosso Deus, Ele tem este anseio, esse desejo. O nosso Deus está em movimento na minha vida, na sua vida, na nossa história. E é por isso que Ele nos deu um novo poder, o poder da ressurreição. E é por isso que Ele nos deu uma nova identidade. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são filhos de Deus? Então, não deixe mais aquele rótulo ficar em você de que você é um ex-isso, você é um ex-aquilo. Essa consciência eu sei, eu tenho, você tem, mas quem nós somos agora em Jesus Cristo? Filhos de Deus. Você pode declarar comigo assim? Ô Júnior, relembre, você é filho de Deus. Vamos lá? Ô Júnior, você é um filho de Deus. E o que nos define é que, como filhos, nós voluntariamente vamos seguir servindo ao Senhor na condição de servos. E o servo é aquele que se coloca na condição mais baixa, que reconhece que tem alguém muito grande, que nos chamou, que nos convidou para servi-lo em tudo o que nós fizermos das nossas vidas. E de que, portanto, as nossas atitudes, elas devem ser transformadas. Mas hoje, pela manhã, e desde hoje pela manhã, falando com você, com os que estão em casa, eu também queria introduzir você para essa novidade de que nós fomos também convidados a participar de uma nova família. Família é uma coisa assim, tão importante na história de todos nós. Alguns de nós talvez tenham uma história alegre, uma história feliz. Talvez alguns de nós tenham assim, algo de bom para falar a respeito desse ambiente chamado família. Mas tem muita história triste também. Tem muita história dolorida. Mas todo mundo, e isso foi uma coisa que Deus colocou na gente, desde que Ele nos pretendeu. Você sabe que quando Deus pensou na gente, Ele nos pensou comunitariamente. Deus, quando pretendeu a humanidade, Ele pretendeu a família humana. Ele não pretendeu o Júnior, o Antônio, o Marco, o Hugo, o Carlão. Mas Ele pretendeu a família humana. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, e se isso é verdade, quantos creem que a palavra de Deus é a revelação de Deus, aquilo que a gente precisa ficar sabendo para a nossa vida, caminhar com orientação aqui? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos uma extensão da família Deus. Você sabe que Deus, Ele criou duas propostas, que são braços que fluem de um ideal maior. Ele nos criou para ser família, ponto. Ponto. E para sermos uma extensão dele. Mas quando, lá atrás, os nossos pais se desviaram desse projeto, é como se essa extensão da família Deus, agora a família humana, ela ganhasse duas possibilidades. A família que seria apenas assim, vou colocar de uma maneira, uma família natural ou uma família biológica. Deus fez a família como quem é uma extensão da própria criação de Deus também a partir disso, e tomou o pó da terra, daquilo que antes Deus já havia criado,
E aí então, de si, ele sopra, ruá. E então, um ser vivente. Paulo apóstolo vai falar sobre corpo, alma e espírito. Mas no Gênesis aparece essa expressão. E tornou-se um ser vivente. Olha que coisa linda. Sem o fôlego divino, seria só matéria. Então tem algo especial aí. É por isso que no Eclesiastes vai dizer que o pó volta à terra, mas o Espírito a Deus que o deu. Olha que coisa. Que revelação. Que pretensão a minha e a sua, e que desorientação a nossa. Nós podemos respeitar qualquer que pense diferente, mas divergir deles contundentemente. É assim. Isso não precisa ser uma expressão de orgulho, apenas uma expressão de consciência. Deu para entender? Divergir de quem? De quem diz, morreu, acabou. Eu divirjo. A palavra de Deus diz que não é assim. Diz que o pó volta para a terra, mas que o espírito volta para Deus. O destino, sobre isso a gente conversa na semana que vem. Mas o destino é Deus quem dá. É Deus quem sabe. É Deus quem direciona. Mas quantos querem voltar para Deus com tudo que Ele deseja nós voltemos? E isso quando tudo passar. Mas quantos já voltaram para Deus em vida aqui, agora? Quantos estão salvos em Cristo Jesus? Deixa eu perguntar de novo, talvez tenha alguns com dúvida. Quantos já voltaram para Cristo Jesus? Já está em Cristo Jesus, seguro em Cristo Jesus? Que coisa boa. Isso significa, portanto, que nós já não somos apenas membros da família biológica, mas que nós somos também membros da família espiritual. É isso. Você sabia? E para entrar nessa família, porque a gente precisa de família. Família é algo que já a gente carrega por tudo que eu já disse, e vou tentar sim ser mais objetivo aqui, porque a vontade é seguir falando, mas espero que você já tenha entendido. Família traz para a gente um senso de pertencimento. É por isso que a gente propôs para você ali aquilo que não foi a gente que pensou, mas que é uma realidade para todo mundo, que Igreja de Jesus é. E assim como Igreja de Jesus que nós somos, nós também queremos ser Igreja de Jesus nesse sentido, uma família para pertencer. Por isso que família é o ambiente onde basicamente o que a gente espera? Acolhimento. O que a gente espera? Segurança, a gente quer se sentir seguro. Vivendo e convivendo ao lado das pessoas que estão mais próximas conosco, desde dentro da nossa casa. Na igreja não é diferente. Nós queremos ser amados. Do tamanho que a gente precisa de amor. E cada um se sente amado de uma maneira diferente. Não vamos ficar desenvolvendo esse tema aqui, mas é verdade ou não é? Cada um tem uma necessidade diferente. E dependendo de como alguém se aproxima ou te aborda, você vai se sentir mais amado ou não. Mas a gente vai pegando o jeito uns dos outros. Por isso que a gente tem que se conhecer. Por que você, para os casados aqui, por que você casou com quem você casou? Né? Porque teve um tempo de aproximação em que você foi convidado a conhecer essa pessoa e a considerar, grudar com ele, grudar com ela, na ideia de viver o resto da vida. É assim que é o ideal de Deus. Nem sempre isso foi possível por diversos motivos, mas esse é o ideal, não é o ideal? Então, a gente precisa dessas conexões. E a palavra de Deus vai contar para a gente aqui um pouquinho, porque eu tenho muitos caminhos para percorrer, mas eu preferi ir para esse caminho da carta de Paulo à igreja de Éfeso, para falar para a gente como é que Deus interfere na maneira como a gente decidiu viver nesse mundo, e como é que a gente está decidido a viver nesse mundo, assim, do tipo, um do lado do outro. Eu vou explicar para você, vou curto e grosso, brigando. A gente é bom de brigar. A gente é bom de divergir. A gente é bom
de se fragmentar. A gente é bom de se dividir. Não precisa muito para a gente ficar de bico. É ou não é? Não precisa muito para a gente ficar irritadinho um com o outro. Não precisa muito, em alguns casos, para a gente dizer para quem está mais perto aquilo que a gente não tem coragem de dizer para quem está mais longe. Tem coisas que às vezes dentro de casa a gente fala entre marido e mulher, entre pais e filhos. Você viu que falo a gente, mas eu não estou mais nessa não, eu espero que você também não esteja. Mas é que eu me coloco como pregador ao lado de todo mundo que é gente comigo. Então, pensando assim, tem coisa que a gente tem coragem de falar para quem está perto de casa, que a gente não tem coragem para falar lá no serviço, para o cidadão que pega no nosso pé. Mas dentro de casa a gente fala. Por quê? Por causa da liberdade que a gente tem. Mas a gente esquece do propósito para o qual Deus pensou a humanidade como e na imagem de uma família. De uma família. Então o que aconteceu? Aconteceu que a gente largou mão de seguir Jesus. E a gente largou mão de seguir o caminho de Jesus como gente nesse mundo, largando mão de andar com Deus desde os nossos pais Adão e Eva, que nem eu falei para você. Quando os nossos pais romperam com a aliança que Deus tinha com a humanidade, eles declararam independência, começaram a seguir o seu próprio caminho, e já apareceu de imediato a tragédia humana. O que aconteceu na família deles? O Caim matou o irmão Abel. E não foi assim que ele não foi chamado a atenção para voltar atrás, porque se você ler lá, você vai encontrar o Senhor nosso Deus. Vai para o livro do Gênesis, dá uma olhadinha ali, chega ali no capítulo de número 3, transita para o capítulo de número 4, vai e verifica essa história. O Senhor disse para o Caim, viu, isso aí que você está considerando fazer no seu coração, ainda dá tempo de você não fazer, dá tempo ainda de você não ir até o fim, mas ele foi. E aí então, como gente nesse mundo, essa grande proposta de família humana, ela foi, por assim dizer, comprometida. E as pessoas passaram a organizar a sociedade humana. A primeira cidade é a cidade dos homens. É por isso que a cidade celestial é a cidade de Deus. Tem uma grande diferença daquilo que é coisa de gente e daquilo que é coisa de Deus. E é por isso que a gente funciona até hoje como a gente funciona. Nós estamos brigando, nós estamos fragmentados, nós estamos divididos, nós não estamos nos entendendo, nós estamos muito desconfiados uns dos outros. E eu quero que você pense isso de maneira assim, não só panorâmica, olhando para o mundo, mas que você também pense isso a partir do que acontece entre nós, das conexões que nós temos, de como elas são, de como elas estão, e das conexões que nós não temos. E me permita dizer para você, das conexões que nós não queremos, porque alguns de nós não queremos ser igreja com tudo que nós deveríamos. Alguns de nós não queremos nos aproximar uns dos outros. Nós não queremos. E é por isso, me permita dizer isso, porque alguém tem que te falar. É por isso que o ser igreja para você se resume. Por favor, escute-me como seu pastor. Eu posso ser apenas um pastor de quem você se aproxima, mas eu posso ser o seu pastor. O nosso pastor, e é isso que é melhor, é o Supremo Pastor Jesus, amém? Quantos têm Jesus como Supremo Pastor? Mas o Senhor Jesus está escrito na palavra, senão eu não diria. O Senhor Jesus, Paulo escreve nessa mesma carta à igreja de Éfeso, que Jesus chamou alguns para serem pastores do rebanho que é dele. Então eu sei que você antes é rebanho de Jesus, mas eu estou aqui fazendo aquilo que Jesus colocou sob minha responsabilidade. Isso significa cuidar de você. Mas a sua vida, enquanto discípulo de Jesus, não pode se resumir a um dia por semana, a um culto dominical.
precisa de mais. Com todos os riscos que isso envolve. Porque quando a gente se aproxima de mais alguém, você já descobriu, coisas acontecem. Porque também eu vou dizer uma coisa para você, se alguém não vem em igreja por causa de Jesus, vai sair dela por causa de qualquer outra coisa que não seja Jesus. Eu vou repetir se eu falar muito rápido. Quem não vem na igreja, ou quem não se une à igreja por causa de Jesus, vai sair dela por qualquer outro motivo que não seja Jesus. Porque qualquer coisa vai ser suficiente para você dizer, chega, não dá, estou indo embora, tchau, esse povo é muito chato, esse povo não dá, porque a culpa é sempre do outro, quando na verdade você que não se resolveu direito ainda. Então nós vivemos em hostilidade, é o que o apóstolo Paulo conta aqui para a gente, nesse capítulo de número 2, os versículos de 11 até o 22, eu estou na palavra, mas eu vou para o texto que eu li agora, vou tentar ser ligeiro, Diane, para a gente não ficar aqui, mais do que a gente precisa. Mas quantos estão comigo ainda? Você está firme aqui, atento ao que eu estou contando para você da parte do Senhor? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta como uma carta que poderia servir para qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história da humanidade. Deu para entender? Então ela serve para nós 2025 aqui em Morungaba, mês de agosto, terminando já. Que coisa. E quando ele escreve, esses primeiros capítulos, são capítulos em que ele fala sobre o valor da nossa fé. E ele vai começar a contar no capítulo 1 para a gente, como o Senhor Jesus, ele nos chamou para que nós fôssemos absolutamente um povo separado, consagrado para Deus, e selado pela presença de Deus, selados pela presença do Espírito Santo, uma marca em mim, uma marca em você que está contando para todo mundo, viu? Esse aí é meu, essa aí é minha, e um selo que denuncia, que se a gente passar antes dele voltar, quando a gente acordar lá, nós estaremos na presença dele. Que se a gente estiver aqui, quando ele vier, a gente vai ser arrebatado. Mas que nada e nem ninguém pode nos separar do amor dele. Nada e nem ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é Romanos capítulo 8, você sabe. Então nós somos assim. Esse povo agraciado e abençoado. E aí o apóstolo Paulo vai contar para a igreja como que Jesus rompeu a barreira que nos separava de Deus. E o que é que nos separa de Deus? O pecado. O que é que nos separa de Deus? O pecado no sentido de ser a nossa declaração de independência. O senhor aí, eu aqui. O senhor tem o seu jeito, eu tenho o meu. O senhor dá licença? Isso é pecado. A decisão de pegar a minha vida para eu fazer com ela aquilo que eu quero e não o que Deus está propondo. Isso é pecado. E o pecado nos mantém separados de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nos versículos de 1 a 10 do capítulo de número 2, ele vai falar sobre como que Jesus, com a sua graça, a preciosa graça, nos alcança. E fala assim, apesar do Júnior ser quem ele é, eu vou tratar ele melhor do que ele merece. Ai, que coisa boa que aconteceu comigo. Quantos também foram acolhidos assim pela graça de Deus? Aconteceu com você também. E aí então, ele nos conta sobre a nossa luta contra a carne. Nosso maior inimigo, o inimigo de natureza íntima, pessoal, eu mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo, já contaram para você? Seu maior inimigo é você mesmo. Mas tem o esquema deste mundo, a maneira como porque as outras pessoas, elas são parecidas comigo e com você por natureza, uma natureza humana corrompida, a gente está acabando com a nossa humanidade, com esse mundo. Nosso mundo é muito desumano. Então, o esquema desse mundo também pinta para a gente a maneira, uma proposta de como a gente vai viver. E daí a gente segue todo mundo, vivendo como todo mundo e dá no que dá o mundo como está. Entendeu? Mas tem também uma força espiritual, né? Tem o Satanás,
Então, é a carne, o mundo e o diabo. Essa tríade que Paulo conta para a gente, que diz que, apesar de tudo isso, Jesus veio com a sua graça, nos acolheu e agora está nos ensinando a viver tudo do jeito que Ele planejou. Quantos estão aprendendo com Jesus? Você está aprendendo com Jesus? Você está sensível? Você diria que você é uma pessoa do tipo ensinável? Então se permita ser ensinado por Jesus. Mas quando chega aqui nos versículos de 11 até o 22, ele vai falar com a igreja dizendo o seguinte, viu? Presta atenção. Eu comecei a chamar pessoas para serem família com tudo que elas podem, desde um povo que eu trouxe à existência a partir de um homem chamado Abraão. Gente, é claro, não está tudo isso escrito aqui, mas está escrito na Bíblia. Então você tem que conectar o que Paulo escreveu aqui, pensando em tudo ao que ele está se referindo. Entendeu que você tem que ler a Bíblia inteira? É assim, é uma unidade. Mas daí ele começou um povo, para ser família espiritual, o povo de Israel. E fez promessas para eles. E a promessa é sempre uma promessa que nunca é para mim, mas que só diz respeito a mim. Ele falou para Abraão assim, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que coisa boa quando Deus promete alguma coisa para mim que vai abençoar outra. Você pensa assim também ou você é pequenininho? Porque quando você fala assim, me abençoa para eu ser uma bênção, você acompanha a grandeza de Deus. Quando você fala assim, abençoa porque é só para mim, você é bem pequenininho. Bem limitadinho, precisa abrir a cabeça. Precisa abrir o coração. Precisa pensar fora da sua caixinha, porque a de Deus não tem paredes. É assim. Só que esse povo que foi gerado a partir do pai Abraão, eles se fecharam numa caixinha. A caixinha da fé deles, a caixinha da religião deles. Eles não entenderam direito. O Senhor, nosso Deus, falou para eles o seguinte, viu? Vocês serão a minha propriedade exclusiva. Isso é uma coisa. Eles entenderam assim, Deus é a nossa propriedade exclusiva. É outra coisa. Deus está dizendo, eu quero conquistar pessoas com quem eu vou me envolver, pessoas com quem eu vou conversar, pessoas com quem eu vou dividir o meu coração, pessoas que eu vou convidar para fazer a minha obra, vou colocá-las em missão. Eu vou convidar pessoas de quem eu vou cuidar e a quem eu vou abençoar para serem abençoadores de outros. Então, desde lá de trás, o Senhor chamou o povo de Israel para ser um abençoador de todas as famílias da terra, mas eles se fecharam. Eles receberam da parte de Deus alianças, como por exemplo a circuncisão, que é uma marca em todo menino que nasce judeu, que nasce israelita. E eles acharam que essa marca, como um sinal externo no corpo, é o que resolve. Por exemplo, é por isso que quando eles olhavam para todo mundo, que foi sendo chamado por Jesus para também ser propriedade exclusiva de Deus. Quantos aqui são propriedade exclusiva de Deus? São propriedades exclusivas. E isso o apóstolo Pedro vai escrever para a gente na sua primeira carta. Vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E vocês foram chamados para proclamar as virtudes de Jesus. É assim para mim e para você. Mas daí, quando esse povo que vem de Abraão começou a perceber que tinha mais gente de fora chegando, o que sempre foi o plano de Deus. Deus pediu para eles ganharem os de fora. Deus disse para eles que o alvo era os de fora também chegarem. Daí eles fizeram que nem fazia lá o personagem do Chaves. Eles olhavam para o povo que estava chegando e falavam assim, gentalha, gentalha, gentalha. Pegou? Gentalha, gentalha, gentalha. E é o termo que aparece aqui no versículo de número 11, quando
os judeus se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse só uma marca no exterior. E aí então, eles chamavam os outros que estavam chegando, porque Deus também chamou para ser parte da família dele, de incircuncisos. Então tem uma hostilidade aqui. O plano de Deus é para que nós não façamos parte dessa proposta de inimizade, que é uma proposta da sociedade humana. Uma nova família em Jesus é uma resposta à hostilidade que nos separa e que nos divide. Uma nova família em Jesus é o novo de Deus para esse mundo. Continua sendo a melhor proposta do céu para a vida da gente aqui na terra. Toda vez que alguém me atende mal, eu me lembro de quem eu sou em Cristo Jesus e do que o apóstolo Paulo, ele me ensinou: não devolveis o mal com o mal, mas devolvais o mal com o bem, porque só assim você dá espaço para Deus entrar em cena e Ele fazer no coração do outro aquilo que só Deus pode fazer no coração do outro. Porque enquanto eu ficar batendo boca com você, o mundo fica mais desumano. E Deus não passa a mão na cabeça de Israel. Depois eu vou convidar você a dar uma olhadinha em Romanos, no capítulo de número 2, e você vai ver o apóstolo Paulo chamando a atenção dos judeus e falando assim: viu, vocês não entenderam nada. Não adianta vocês terem uma marca no corpo e a sua vida demonstrar que vocês não têm compromisso comigo. O que importa é a marca no coração. Você pode dizer para você assim: ô Júnior, o que importa é a marca no coração. Por que é no coração? Porque é aqui dentro que acontece o novo de Deus. O novo de Deus, para eu me tornar família de Deus, a nova família de Deus, e participar da nova família de Deus, eu preciso entender o que Deus está fazendo em Jesus aqui dentro de mim. Então diga assim: nada de hostilidade, nada de inimizade. Jesus nos chamou para a paz. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente aqui, de que antes, nós, versículo de número 13 do capítulo de número 2 de Efésios, que nós antes estávamos distantes de Deus, mas, agora diga assim, mas agora nós somos aproximados. Porque não adianta crer que Deus existe, os demônios também creem e tremem. Tiago vai contar isso para a gente. É mais do que isso. Eu preciso me envolver com Ele. Então, Jesus nos aproxima do eterno. Jesus é quem nos aproxima de Deus. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos afastados de Cristo, diz o versículo 12, nós não tínhamos consciência da aliança, das promessas, mas agora nós fomos trazidos para perto, por meio, como diz o texto aqui no versículo 13, do sangue de Cristo. Então isso é a novidade de Deus. O texto vai continuar e eu já pego o gancho, porque lá no versículo de número 15, vai dizer, portanto, que o Senhor, Ele coloca as mãos nessa hostilidade, coloca as mãos nessa inimizade, para trazer à tona uma nova humanidade. Versículo de número 15 do capítulo 2 de Efésios é o nosso texto base, aqui que a gente vai ficar. Sabe o que é essa nova humanidade aqui? Sabe qual que é a força da palavra que o apóstolo Paulo usou? É algo que ainda nunca ninguém tinha visto sobre a face da terra. Deu para entender isso? Preste atenção nisso. Uma nova humanidade. Consegue colocar para a gente ali, filhota, o versículo de número 15 do capítulo 2 de Efésios? Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos, Jesus, e ordenanças, promovendo a paz. O que Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que Jesus é? Quem lembra?
Ele é o príncipe da paz. O que é que tinha? Hostilidade. O que é que tinha? Inimizade. Quais que são as marcas desse nosso mundo, nessa nossa humanidade hoje? Hostilidade, inimizade, todo mundo brigando. Não é o que a gente está vendo? Todo mundo brigando, todo mundo xingando, todo mundo se desentendendo, todo mundo assim. E quantas famílias estão assim? Isso aparece desde as nossas famílias. O que é que Jesus veio? Uma proposta de paz. Diga assim, uma proposta de paz. Uma proposta de paz. Então, ele promove a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Então, o que é que Jesus ele promove? Uma unidade. O que é que significa ser parte de uma nova família? Significa deixar a hostilidade, deixar a inimizade, passar a fazer parte de um tipo de coisa que esse mundo nunca viu. Uma nova humanidade. O que é que esse mundo só viu em Jesus? E o que é que esse mundo só tem condições de receber cura se ele vir em mim e em você? Uma nova humanidade. O que é isso? Pastor, não fala difícil, eu estou falando difícil. O que é uma nova humanidade? É gente que na sua maneira de viver se pareça tanto com Jesus, que as pessoas parem para prestar atenção e falem, eu quero isso aí para mim também. Eu quero assim, ó. Eu vou repensar o meu casamento a partir disso que eu vi nessa pessoa aí. Olha aí, ó. Eu vou repensar lá em casa, eu vou repensar na minha vida, eu vou repensar em tudo que eu sou. A maneira que eu penso a vida vai mudar, porque eu tenho um novo referencial. Tem algo novo sobre a face da terra. É algo novo. Porque quem nunca teve contato com isso não conseguiu ainda alcançar o novo de Deus. Você concorda? Quem está vivendo do jeito que sempre viveu, perdido do jeito como está, por causa do pecado que carrega, a gente já falou sobre isso, não vou ficar repetindo, ainda precisa de um novo referencial. Quantos aqui estão para apresentar esse novo propósito para essas pessoas? Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Estão aqui. Você foi introduzido e chamado numa nova família. Esse é o valor da nova família. Para sermos a novidade de Deus, uma nova humanidade, para vencer a hostilidade, para vencer a inimizade, para que nós possamos ter uma nova humanidade e em unidade de propósito. Imagine se nós começássemos a brigar com tudo que é a igreja de Jesus aqui nessa cidade. Portanto, se um dia, por qualquer motivo, você entender que você tem que fazer um movimento, nunca fale mal de mais ninguém. Ao lado de quem um dia talvez você já tenha sido igreja. Guarde seu coração, feche a sua boca, fica quietinho, trilhe o seu caminho. Porque a igreja é do Senhor. E nós precisamos sempre entender que Jesus vai dizer, no capítulo de número 15 de João, Jesus vai dizer, no capítulo de número 17 de João, quando ele ora por mim e por você, ele vai dizer assim, nisto conhecereis que são meus discípulos, se tiverem a capacidade de andar juntos e de amarem uns aos outros. Uma coisa é a gente divergir, às vezes doutrinariamente, às vezes a gente não ter aquela liga por qualquer motivo. Outra coisa é a gente emprestar os nossos lábios e especialmente o nosso coração para expressar aquilo que a gente não deve. Deu para entender a diferença? Deu para entender a diferença? Mas preservar sempre a unidade, porque a chance que qualquer pessoa desta cidade tem de ter acesso a esse novo de Deus, no formato de uma nova proposta para a gente ser gente nesse mundo, parecidos com Jesus, é se a igreja de Jesus conseguir, em qualquer das suas expressões, seguir unida e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Cada um do seu jeitinho. Porque Deus, na sua sabedoria, também tem o seguinte, tem pessoas que vão ser alcançadas por um formato que é diferente do nosso aqui, da maneira como a gente se organiza, mas tem pessoas que vão ser alcançadas a partir da maneira como a gente se organiza.
Mas tem uma sabedoria de Deus envolvida nisso. Mas a nossa parte é entender que o Senhor fez isso como a gente leu. Ele pega 2 grupos e ele dos 2 constrói um só. Não é lindo isso? Não é lindo, gente? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é extraordinário, isso aqui é fora da curva. Isso aqui só o Senhor pode fazer, Ele pode fazer, Ele quer continuar fazendo. Então, celebre o fato de que você faz parte de uma nova família. Quantos fazem parte de uma nova família? A nova família de Deus. Um novo jeito de existir, um novo jeito de pensar a vida, mas também um novo jeito de conviver. Você já permitiu que isso entrasse dentro do seu coração? Um novo jeito de conviver. Cristo, diz o texto aqui no versículo 14, Ele é a nossa paz. Ele derrubou um muro de inimizade. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos, as ordenanças, enfim. Ele reconciliou todos em um só corpo. Então, da hostilidade, da inimizade, nós temos uma nova humanidade que favorece a unidade e que faz com que todos tenham, sabe o quê? Acessibilidade. Eu já falei sobre isso. Está pegando essas palavrinhas? São palavrinhas assim para você, de novo, olhar para esse texto e lembrar das coisas aqui que a gente está conversando hoje pela manhã. Tinha hostilidade, tinha inimizade. Mas o Senhor, Ele, com a sua morte, com a sua ressurreição, Ele promove a pacificação de todos nós, de qualquer pessoa com uma outra pessoa. Isso se torna possível em Jesus Cristo. E aí então, uma nova humanidade está proposta para todo mundo. As pessoas têm um novo modelo para olhar, para se guiar, para se mirar, para se inspirar, para poder então viver. E aí essas pessoas todas se unem num grande projeto do céu para a vida da gente aqui na terra. E aí diz a palavra do Senhor no versículo de número 18, que agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Diga assim, todos temos o quê? Acesso, acessibilidade. Não tem ninguém que precise ficar de fora. As pessoas, elas ficam de fora, vamos colocar aqui, só assim, por 2 motivos, vamos colocar assim. Porque nunca ouviram a proposta de Deus. Quem que tem que propor isso para eles? Quem? Gente, quem que tem que propor isso para eles? Nós, eu e você. E elas poderão ficar de fora também, se elas escolherem permanecer de fora. Porque de fora elas já estão. Nós temos que levar, nós somos uma nova família em missão. Quando termina a celebração, então saia daqui enviado daqui a pouquinho, em missão, como Jesus ordenou para mim e para você. Porque nós somos uma nova família. É por isso que os versículos de 19 a 22 vão dizer isso para a gente. Um dia nós fomos estranhos e forasteiros, diz o texto no versículo de número 19, vai aparecer aí para vocês. Nós já fomos estranhos e forasteiros, mas agora nós somos concidadãos do povo santo e membros do quê? Membros do quê? Da família de Deus. O que que diz João, capítulo 1, versículo de número 12? Mas a todos que creram em Jesus, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Quantos aqui já creram nele e o aceitaram? Agora de manhã, se porventura houver alguém aqui que ainda não declarou a sua fé em Jesus e que ainda não o recebeu no seu coração como o Senhor da sua vida, não saia daqui sem fazer isso. Se houver alguém em casa que nos escutou e você alcançou, você entendeu, porque eu creio que nós aqui hoje pela manhã estamos também da parte de Deus profetizando nesse sentido. Ou seja, pegando a palavra que do céu veio para transformar em vida na nossa história. Quantos aqui são profetas de Deus nesse sentido? Para profetizar a salvação que vem do Senhor em favor de todas as gentes.
e sairmos daqui enviados, eu estou caminhando para o final. E nós, portanto, queremos que você possa entender isso, que versículo 20, que nós somos a casa de Deus, como nós acabamos de cantar aqui um pouquinho antes de eu começar a falar, que nós estamos alicerçados sobre aqueles que vieram antes de nós, os apóstolos, os profetas, mas que nós temos o alicerce, diga assim, o alicerce, e o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Se você está firmado em Jesus, a sua casa não vai cair. Ela não vai cair. De vez em quando o vento vai soprar e vai soprar forte. De vez em quando o vento dá uma abalada. A chuva vem forte, mas sabe o que vai acontecer? Você permanecerá. Porque você está sobre a pedra angular, você está sobre o alicerce que foi muito bem edificado e que ninguém pode arrancar esse alicerce, não tem como, que o nome dele é Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar para a gente sobre como nós, família de Deus, a nova família, como nós, portanto, somos a habitação do Eterno. O que aconteceu em você quando você descobriu que Deus, Ele veio morar em você? Você parou para pensar? Que Deus mora em você, que você é a habitação de Deus. Mas deixa eu esclarecer, para você não ficar se achando. Só vale se você entender, como não só aqui, mas como Pedro também explica para a gente na sua primeira carta. Leia a 1 Pedro depois também. Faça essa leitura. Que nós somos, olha que coisa, pedras vivas. Pedras vivas. E a gente está sendo, sabe como? Encaixadinho um no outro. Se você trabalha com pedra, dá um trabalhinho encaixar, não dá? Tem que dar uma paradinha para ficar bonito. Entendeu por que dói? Mas o Senhor vai encaixar você. E sabe ao lado de quem? Dá uma olhadinha aí, ó. Viu? Mas não olha só para quem você conhece, viu? Ô irmão Antônio, não adianta olhar só para a dona Laíde, não. Tem que olhar para o Marcão aí também, porque, viu? Pode ser, ô irmão Antônio, pode ser que para encaixar com o Marcão vai dar uma dor aí, pode ser, não sei. Não sei como que vai ser isso aí, mas tem processo envolvido, deu para entender? Quem não se submeter a esse processo nunca vai crescer. Quem não se submeter a esse processo sempre vai ser infantil. Quem não se submeter a esse processo sempre vai ficar debatendo, e sabe ficar fazendo o quê? Tentando fazer os outros entrar na base do grito, na base do choro, na base da murmuração, na base da reclamação, porque é tudo comigo, porque ninguém me vê, porque ninguém me prestigia, porque isso, porque aquilo, porque a gente quer ser o centro. Mas só tem uma pessoa que é o centro, e o nome dele é Jesus. Ou tudo gira em torno dele, ou tudo gira em torno dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quanto mais cedo qualquer de nós aprender isso, e pode ser que a gente está muito tempo na fé e não aprendeu ainda, então é por isso que a gente ainda não chegou lá. E vou dizer uma coisa para você, enquanto a gente estiver aqui em direção a lá, agora esse lá é o nosso destino eterno, a gente vai estar em obras. Eu estou com 54, né? Daqui 20 anos, 74. Se Jesus não voltar até lá, você sabe que às vezes eu fico parando. Será que quando eu tiver com 74 eu vou estar melhorzinho do que eu sou hoje? Mas melhorzinho no seguinte sentido: será que eu vou estar mais ajuizado? Será que eu vou estar mais quebrantado? Como é que eu vou estar? Eu tenho que ter esse alvo de chegar bem lá. Você está entendendo? Eu tenho que ser mais homem de Deus lá do que eu sou hoje.
Você tem esse alvo? Ou você só se ocupa, não, deixa eu ver como que eu guardo o dinheiro para eu comprar mais uma casa, para ter um aluguelzinho daqui 20 anos. Essas coisas aí, capaz de dar briga para quem ficar. Não é que é errado ter, mas é capaz de dar briga. Porque se é só para isso que você vive, tá muito pequenininho. Sua vida faz parte. Eu acho que faz parte. Eu acho que uma boa administração, mas não pode ser só isso. Isso não é o principal. Você foi chamado para ser parte de uma nova família. E Jesus contou aqui para a gente, Paulo contando, que Jesus chamou a gente para ser parte de uma nova família. Como o príncipe da paz. Como aquele que... A gente vai fazer uma declaração aqui agora. Sobre a obra de Deus por seu Espírito na minha vida e na sua vida. E a gente vai fazer uma declaração, é uma música bem clichê assim, no sentido que é bem conhecida, que é bem antiga, mas que é um ideal do céu. Você sabe que tem gente que tem problema com essa música aqui. Tem problema porque, como toda família, a nossa aqui, vamos ficar na nossa aqui, somos a igreja do Nazareno em Morungaba. Olha que coisa boa. Mas deixa eu contar para você, não é perfeita não. Tem gente aqui que já ficou tristinho com o outro, já ficou bravinho com o outro, já decidiu muitas coisas em relação a um outro, entendeu? Mas essa canção aqui é um ideal do céu. Então ou você agarra no ideal do céu, ou você sempre vai ficar aquém do que é o que Deus tem com você. Então a gente vai fazer uma declaração direito, cantando, declarando, profetizando e saindo daqui em missão, para a gente viver também ao lado uns dos outros, aquilo que é o nosso chamado. Como nós somos convidados aqui desde antes de eu começar a pregar, no vídeo muito querido que eu agradeci ao irmão Brian, que preparou para a gente com carinho, nisso que Deus está fazendo coisas novas, nós precisamos celebrar o fato de nós sermos família. Imagine se nós nos unirmos naquilo que Deus tem para realizar desde dentro das nossas casas e fazer assim em favor de todo mundo que é cidade conosco. Quantos amam Morungaba? Se você é nascido aqui e não ama Morungaba, você deveria passar mais. Se não ama, deveria orar para amar. Eu não sou nascido aqui, eu amo essa cidade. Sou até cidadão morangabense, olha que chique. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que, como cidadão do céu, eu fui trazido para cá, para juntos nós sairmos amando esse povo, amando essa cidade, profetizando sobre essa cidade, indo ao encontro das pessoas dessa cidade. Porque essa nova família, da qual nós fazemos parte em Jesus, é uma proposta de Deus para todo mundo que é cidade com a gente aqui. E por onde você for também. Vamos colocar de pé para a gente cantar? Eu recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Mais uma vez recebemos. Eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
sobre a vida do teu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ore comigo, tendo cantado conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje pela manhã nós entendemos um pouquinho do que significa sermos família do Senhor. Nós, Senhor, queremos agradecer, porque foi na nossa história que o Senhor, querido Jesus, que o Senhor veio para poder fazer essas coisas em nós, para fazer tudo novo em nós e através de nós. Obrigado por nos acolher assim, e por nos transformar desta maneira, e por seguir trabalhando em nós, apesar de tantas resistências que nós temos. Obrigado por não desistir da gente. Hoje pela manhã, escuta a oração que como igreja nós estamos fazendo neste lugar. Talvez alguns de nós aqui, Senhor, entenderam esta palavra de uma tal forma que tomaram decisões nas suas vidas que vão, ó Deus, ser uma reação em arrependimento para posturas adotadas desde dentro das suas casas, para respostas que têm sido dadas no dia a dia, ao lado das pessoas, lá no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Mudanças na atitude, como membros de uma nova família, estão sendo trazidas à existência desde hoje pela manhã. O Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está abençoando. Nós sairemos daqui para profetizar a salvação do Senhor sobre a vida das pessoas, ó Deus, na direção de quem o Senhor está nos enviando. Nós temos o céu na nossa boca, e nós vamos trazer à existência, no poder do Teu Espírito, aquilo que o Senhor em nós quer trazer à existência. Nós vamos cooperar para que isso aconteça. Então abençoe, ó Deus, as nossas vidas hoje aqui, nas decisões que nós tomamos, na maneira como nós vamos sair daqui, valorizando mais o fato de sermos membros da família do Senhor. O Senhor tem unido pessoas para constituir uma grande família sobre a face da terra. Que em nós, Senhor, haja espaço para uma atitude pacificadora, como o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados, abençoados são os homens e as mulheres que promovem a paz. Os homens e as mulheres que têm uma atitude pacificadora. Que assim sejamos nós, Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe. Em o nome de Jesus, hoje pela manhã, meus amados, eu quero enviá-los agora para a vida. Nós vamos terminar esta celebração e nós vamos sair em missão.
que você seja enviado lá para o seio da sua família, que você seja enviado lá para o seu local de trabalho, que você seja enviado lá para a sua vizinhança, que você seja enviado lá para a sua universidade, que você seja enviado para o seu dia a dia, no açougue, na farmácia, no mercado, pelas suas andanças pela cidade, nas lojas que você vai frequentar, em que você vai adquirir, que você seja enviado pelo Senhor, e que a manifestação do Senhor sobre a sua vida seja real, para a glória do nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E a igreja de Jesus diz amém, amém e amém. Você pode agradecer ao Senhor pela sua obra na sua vida, pela grandiosa obra que Ele está fazendo em você.